Então vamos para a palavra. Irmão, eu queria que vocês pudessem abrir comigo em 2 Reis, capítulo 5. Todo mundo abriu? Antes de ler, vamos orar aqui. Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor. Pai, que nós agora possamos ler e que o Senhor venha trazer a revelação dela para as nossas vidas. Nós cantamos aqui, Jesus. Fala comigo, fala, Senhor. E nós repetimos esse verso várias vezes. Senhor, receba, que o Senhor tenha recebido, Jesus, essa música quando a gente cantou esse louvor como uma oração. Fala conosco, fala comigo, Senhor. Fala comigo como pastor que conduz o seu rebanho, Jesus. Fala com essa igreja, Jesus. Nos conduza, Senhor. Nos conduza para que nós possamos ser, Jesus, melhores crentes, melhores servos, Jesus, melhores cidadãos, melhores maridos, melhores mulheres, Jesus. Senhor, fala conosco. E quando ouvimos a sua voz e obedecemos, Senhor, tudo vai ser diferente. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por essa palavra. Amém. Então vamos lá, meu irmão. Capítulo 5, a partir do versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ele à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou o jovem que é da terra de Israel. Respondeu ao rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes vestidas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegada a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e veja que procuram um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, um homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as vestes? Deixai ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, não se dignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pois se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficar limpo? Levantou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele e os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do nome de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Até aí, meu irmão. Ontem, meditando na palavra, o Senhor me lembrou a Naamã, a história de Naamã. Eu gosto muito dessa história.
Para começar ela, eu só queria enfatizar quem era Naamã. Naamã, ele era o comandante do exército da Síria. Eu não sei se naquela época eles usavam termos como general, coronel, está aqui, capitão, comandante, não sei. Eu sei que a tradução que trouxeram para nós foi que ele era comandante do exército da Síria. Ou seja, abaixo do rei, as forças armadas, Naamã era, como a gente diria no Rio, o cara. Ele não só era um bom comandante, ele não só era o melhor comandante naquela época na região da Síria, como ele também era um herói de guerra. Por causa de Naamã, o rei Ben-Hadad, que era o rei daquela época da Síria, ele ficou mais rico, ele ficou mais poderoso, ele conquistou mais terras, tudo por causa de Naamã. E devido a essas vitórias consecutivas de Naamã, que Deus fala, que na Bíblia fala que o Senhor concedeu a ele, Naamã, ele virou íntimo do rei. A Bíblia fala o que aqui? Porque por ele o Senhor era grande homem diante do seu Senhor e tinha muito conceito. Por causa de tudo isso que aconteceu na vida de Naamã, Naamã tinha um grande conceito com o rei. Eu fico imaginando você ter um grande conceito com o rei. Hoje no Brasil, engraçado, você ouve briga e o pessoal fala: você sabe quem é meu pai? Você sabe quem é não sei quem? Você sabe quem é meu tio? Você sabe de onde eu vim? Você sabe... Porque a pessoa ela acha que ela tem um grande conceito com alguém que dá o amparo dele ali atrás. Né? Só que Naamã ele tinha isso. Naamã, segundo a Bíblia, segundo a história dele, ele tinha grande conceito com o rei. Então, quando eu falei que Naamã era o cara, é porque realmente Naamã era o cara. Esse era Naamã. E aí eu falo assim, o que Naamã tinha? Apesar de tudo que Naamã tinha, tudo que Naamã era considerado, era respeitado, ele era leproso. Leproso hoje já é uma coisa ruim. Imagina naquela época. Ser leproso, a lepra, hoje é uma coisa ruim, é uma doença feia. Eu estava lendo essa história e eu comecei a procurar na internet, botei lá leproso e botei imagens. É feio. É feio. O corpo do homem vai se definindo, vai matando, é feio. A pessoa parece um monstro. As pessoas com lepra no rosto, o negócio é feio. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas é feio. E Naamã, naquela época, ele tinha lepra. Apesar de todo o conceito que ele tinha com ele, apesar de todo o poder que ele tinha diante da Síria, apesar de todas as fortunas que ele alcançou, ele tinha lepra. E nada do que ele tinha o ajudaria a ser curado dessa lepra. E nada do que ele podia fazer, as palavras de autoridade dele, poderiam dar fim nessa lepra. E o que fazia isso? Naamã morria de vergonha por causa disso. Era uma mistura de sentimentos na vida de Naamã. Um camarada do mais alto calão da sociedade, ele era leproso e estava condenado à morte por causa de lepra. Eu nunca fui militar, mas eu imagino que para um militar, se ele tivesse de morrer na guerra, ele não queria ser morto por uma doença. Pelo patriotismo dele, eu acho que ele iria pelo país, ele morreria pelo país. Imagine na cabeça de Naamã: eu sou um comandante, eu sou o general desse povo, eu só estou abaixo do rei e eu estou condenado à morte por causa de uma doença. Na cabeça dele todo dia batia isso, todo dia batia isso.
Eu estou condenado à morte, estou condenado à morte. Ele acordava sabendo que ele ia morrer, ele acordava sabendo que ele ia ter uma morte, não pela guerra, não necessariamente, mas ele acordava sabendo que ele ia se definhar e que o corpo dele ia acabar e que ele não ia poder fazer mais nada, porque ele ia morrer de dentro. Só que Naamã, ele era prepotente. Porque, como está na palavra aqui, ele ouviu a história de uma escrava que veio de Israel, que disse que existia um profeta que poderia curar. Só que Naamã era prepotente. Mais uma vez, ele achou que pela força do braço dele, ele poderia comprar a cura dele, porque de certo, como Naamã era um homem poderoso, ele procurou os melhores médicos naquele lugar, daquela época, e nenhum deles ele achou a cura, e nenhum deles Naamã encontrou uma solução para o seu problema. Então ele era movido pelo aquilo que falava. Parece até preso na cadeia, tudo que fala para ele acredita. Naamã estava desse jeito, só que ele acreditava que ele poderia ser curado, mas em contrapartida, o que ele fez? Se ele fala assim, respondendo, vai, anda, ele enviaria uma carta ao rei de Israel. Ele já usou o conceito dele como rei para intimar o rei de Israel a curá-lo. Ele fala assim, vai, o rei da Síria, vai, anda, enviaria uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Aí, cabe você pensar, Naamã, ele foi atrás da cura, mas na cabeça dele, ia ter uma troca. Ele imaginou o seguinte, eu até acredito que eu posso ser curado, mas eu vou ter que fazer alguma coisa. É a lei da sociedade hoje, né? Eu te faço um favor e é bom saber que você está me devendo um favor. Não sei se você já viu o Poderoso Chefão. Tem uma parte do filme que ele fala, no primeiro filme, ele faz um favor para alguém e o Poderoso Chefão fala para aquele camarada, ele fala assim, olha, eu espero que eu nunca venha necessitar de um favor seu. Mas se esse dia chegar, espero contar com você. Naamã, ele era regido por esse pensamento. Naamã, ele caminhava pensando assim, aquele caminho todo até Israel, aquele caminho todo até o rei de Israel, ele ficava pensando, eu até acredito que eu possa ser curado, eu até acredito que esse camarada possa me curar, mas eu tenho certeza que eu vou ter que dar alguma coisa por ele. Então ele já precavido, ele pegou um monte de dinheiro, um monte de presentes, um monte de vestes festivas, e ele levou com ele. Ele falou assim, eu até acredito que vou ser curado, mas eu já vou surpreender ele, olha só o tanto de coisa que eu estou levando. E aí eu penso, como que nós somos? Porque Naamã, não é nada diferente da gente. Naamã não tem nada de diferente da gente. A gente sempre quer comprar a solução dos nossos problemas, a gente sempre está correndo atrás de resolver algum problema que a gente fez. Não que isso seja errado. Eu não estou falando que é errado você querer procurar a solução, não estou falando errado, mas você sabe aquele limite do entregar na mão de Deus, até onde é a minha parte e até onde eu tenho que entregar na mão de Deus. Porque nós, servos do Senhor, nós não podemos agir na força do nosso braço. A gente tem que sim fazer a nossa parte. A gente tem que sim, eu quero um trabalho, eu vou procurar um trabalho, eu vou mandar currículo. Mas a gente tem que confiar no Senhor. A gente tem que entregar a nossa vida, as nossas decisões na mão de Deus. Naamã, isso fala alguma coisa para você? Eu me lembro quando eu cheguei aqui, até que hoje eu não ouço tanto falar disso, mas eu e o Ramon, a gente vira e mexe discutia sobre isso, né? Como a gente repudiava essa atitude. Quando a gente chegou aqui,
a gente ouviu muita gente procurando trabalho. Eu não sei se você fez isso, meu irmão, mas se você fez, me desculpa, mas eu discordo. E eu ouvia muita história de gente que comprava trabalho. Eu estou saindo do meu trabalho, eu conheço alguém que quer trabalhar lá, então eu viro para essa pessoa: olha, eu posso te indicar, eu posso te vender o meu trabalho, mas é 500 libras. Até que hoje eu não ouço muito de falar sobre isso, mas quando eu cheguei aqui, eu via direto. Era direto. E gente com porquês, com certeza do que estava fazendo, e discutia comigo, discutia com a Ramon, não sei se ele se lembra, e falava: não, eu compro, que não sei o quê, e eu vendo, e porque eu comprei eu tenho que vender porque é o justo. Eu ficava pensando assim: caramba, que situação, né? Até nisso a gente tem que botar dinheiro, até para procurar trabalho, você está pagando para trabalhar. E a gente é desse jeito, a gente não tem a nossa fé no Senhor, a gente não tem a fé de que se você mandar um currículo, Deus vai abençoar. Não, você sempre precisa do que? O quem indica. Você sempre está precisando que tenha alguém que está nas suas costas lá segurando. Isso aí, eu estou contigo, pode ir. Desse jeito. A gente tem que estar precisando de alguém que quem indique. A ponto do camarada vender o trabalho, a ponto do camarada pegar o dinheiro dele, dinheiro talvez com muito custo, ele trouxe para o Brasil, trocou a libra a 4 por 1, dinheiro que talvez era para passar um mês, ele vai lá e compra, numa incerteza, porque vai que o patrão não vai com a tua cara. E era isso que acontecia. Naamã era desse jeito, ele fazia as coisas pela força do braço. E até acreditava que o milagre, até acreditava que a cura pudesse chegar. Mas ele confiava naquilo que ele podia, na palavra dele, na autoridade dele, no dinheiro dele. Hoje, meu irmão, eu quero te motivar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele. E o mais ele fará. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confie nele, e o mais ele fará. Que nós não venhamos deixar o espírito de prepotência tomar conta da nossa vida e tirar a nossa fé do Senhor. Que possamos juntar a mão, porque fé é um exercício. Fé é um exercício. Estava vendo um conhecido meu que mora aqui em Londres. Eu vi ontem ele postou no Facebook lá. Se garotão de academia, tipo eu, sarado assim. E ele carregando um peso, né? É uma máquina, é um peso, é uma barra de ferro que ele botava mais ou menos assim. Com peso ele malhava a perna. Só que tinha muito peso nas laterais. Tinha muito peso nas laterais. E ele estava, sem brincadeira, tinha uns 5 círculos naquele, eu acho que devia ter cada um 20 quilos, eu não sei, pelo tamanho. 25. Tinha uns 5 negócios daquele, ele eu até cheguei para ele, cara, você tá fortinho. Tá aqui o pessoal do Lifestyle Saúde aí, que malha ali o Júlio, o Michel. Eu ainda vou entrar. Mas o que? Você acha que o camarada chegou lá no primeiro dia, já botou os 5 negocinhos lá e vamos que vamos aí, sair para arrebentar o negócio todo? Não. Ele começou por baixo. Ele botou um, eu me lembro que era uma época. Lembra que era uma época? Como é que é o nome daquele que você deita um negócio e faz assim? Subindo, né? Eu me lembro que era uma época. Eu tinha botado 10 quilos de um lado e 10 quilos do outro. Eu estava me sentindo, eu estava com vergonha, né? Tinha uns caras lá que botavam em 50. E eu estava lá naquelas, começando a levantar. Era assim, ó. E o negócio
negócio ia virando. Segurava assim. Porque era difícil você manter, você via os outros fazendo, isso é fácil. Quando você pegava, a própria barra de ferro já estava aumentando. Era pesado aquele negócio. Mas o que? Aos poucos, eu fui melhorando, aos poucos eu fui me coordenando, eu fui consertando, entendeu? Eu fui ajeitando. Os quilos eu demoraram a aumentar, mas pelo menos eu já estava fazendo o negócio certinho. Já estava lá. Eu estava orgulhoso de mim naquela época. Hoje, outro dia. Hoje eu só levanto o sofá. Mas a fé é exatamente isso. A fé é devagar. Não adianta que você vai olhar na montanha, a situação negativa da sua vida, e você vai falar: montanha, sai daí! E ela vai sair porque você não treinou a sua fé. Você até pode falar e naquele momento você tem fé, mas se ela não sai e você não está treinado, você desacredita. E aí você volta a querer agir na força do seu braço. Por isso que é importante você treinar a sua fé. Comece com coisas pequenas. Use a sua fé no cotidiano. Deus, Ele vai te dar situações para você treinar a sua fé. Você já ouviu gente falar assim: Deus, me dá paciência. Aí o que acontece? Deus te dá situações para você treinar a sua paciência. Deus, Ele não faz assim, e como um gênio, Ele vai te fazer a pessoa mais calma do mundo. Não. Ele vai te dando situações para você criar uma paciência. Eu acho engraçado que você fala sobre a paciência. Casal sempre olha um pro outro. Tem que saber o que você está orando, hein? Mas pede paciência para Deus. Mas é exatamente isso. Você tem que treinar. Pede para Deus: Deus, eu quero treinar minha fé. Eu quero confiar mais no Senhor. Eu quero realmente depositar tudo que eu acredito, minha vida nas suas mãos, sem dividir. Porque às vezes você coloca na mão de Deus e Ele fala assim: faz isso, e você vai até a metade, porque a outra metade você já começa a querer agir do seu jeito, você começa a dar um jeitinho. Então pede a Deus para treinar a sua fé. Se hoje você fala assim: Diego, eu estou sem fé nenhuma, não tem problema. Não tem problema. Deus, Ele não te condena por isso. Deus, Ele não te condena se hoje você está com a fé meio titubeada, se você está meio assim, meio frio. Não tem problema. A questão é você sair daqui diferente. Deus não se importa da maneira que você entrou por essas portas. Deus, Ele se importa da maneira que você sai. Porque você vem aqui, a gente clamou: fala comigo, fala Senhor. Quando a gente cantava essa música, eu tinha uma visão. E eu fiquei pedindo: Deus, fala comigo, fala comigo. Não deixa a voz de Deus, não deixa Deus falar com você, você ignorar a voz dele. Se Ele falar contigo, você receba. Se Ele falar contigo, você obedeça. Mas então, e aí a gente para um pouquinho de falar de Naamã e a gente começa a falar do rei. O rei, na história, ele recebeu a notícia de que o rei da Síria tinha mandado ele curar Naamã. Achei isso super engraçado. Você está em casa, de repente você recebe uma carta do NHS dizendo: estou mandando fulano ir aí, curei de lepra. Obrigado. Você está em casa e recebe uma cartinha do NHS dizendo assim. O rei se desesperou, porque ele sabia o poder que a Síria tinha naquela época. E ele sabia que se eles entrassem em confronto, eles iriam perder. E o rei não tinha fé nenhuma no Deus de Israel. Tanto que a situação dele foi o seguinte: ele rasgou as vestes e começou a chorar. Mas em nenhum momento ele falou assim, ele rasgou as vestes e clamou por Deus.
Você lê isso na tua Bíblia? Porque eu não li na minha. Ele só falou, seria eu, Deus, que pudesse curar. Ele lembrou que Deus podia curar, mas ele não clamou a Deus para curar. E nem lembrou que dentro de Israel tinha um profeta que era ligado diretamente com Deus. E ele começou a se desesperar. Eu acho engraçado nessa história do rei, a escrava de Israel tinha mais fé que o rei. A menina que tinha sido, como é que fala? Capturada, sequestrada do país dela, do lugar de onde ela nasceu, que foi para a casa de uma outra pessoa, de um maior comandante da Síria, que na época era meio que inimigo, eles tinham um acordo de paz, mas era aquela situação política complicada, né? Ela foi para a casa de Naamã e ela tinha mais fé do que o próprio rei. A menina escrava tinha mais fé do que o próprio rei. E ela sugeriu para a sua senhora, a esposa de Naamã, que tinha um camarada que podia curar. E eu aprendi com essa escrava, mais do que eu aprendi com o rei naquela época. Eu aprendi com essa escrava que não importa quem você é, a sua palavra, quando ela tem a base de Deus, ela tem poder. Eu aprendi com essa escrava que ela não se intimidou da situação dela. Ela era uma escrava, ela era uma pessoa que não valia nada. Ela não valia nada naquela época. O que ela falou? Ela chegou na esposa de Naamã e falou assim: da onde eu vim, tem um profeta. E essa lepra aí do seu marido, o profeta lá de Deus, não é nada. Meu irmão, não duvide do potencial que você tem. Não duvide de Deus que você tem. Independente de quem você esteja na frente, independente se for a rainha da Inglaterra, o que Deus mandar você falar, você fale, porque se tiver alguma intenção boa no seu coração, como o estilo daquela escrava, Deus ele vai te dar o respaldo. Deus ele vai te dar todo o amparo. A sua palavra não vai ser jogada ao vento. A sua palavra não vai ser jogada ao vento, meu irmão. Eu aprendi isso com aquela escrava. Que não importa a situação, se Deus está mandando fazer alguma coisa, eu vou fazer, e não importa a posição que eu esteja, na frente de quem eu estiver, eu vou ser mais do que vitorioso, e Deus vai me honrar. Então, meu irmão, você tem a mesma atitude daquela escrava, uma atitude que ela sabia quem era o Deus de Israel. Irmão, enquanto você não descobrir quem você é em Deus, você nunca vai ter essa coragem. Descubra quem é o seu Deus. Descubra o poder que Ele tem. E aí, meu irmão, nem o céu vai ser limite para você. Confia. Entrega a tua vida ao Senhor. Confie nele. O mais Ele fará. Tiago 3,10 fala isso, né? Fala que a sua palavra é fonte de bênção e de maldição. Que da sua boca pode surgir uma fonte de bênção ou de maldição. A escrava usou a fonte de bênção. Ela podia ter ficado caladinha pelo canto dela, que você já sabia. Esse cara me pegou como escravo, eu quero mais é que ele se lasque. Morreu. Vai morrer. Ela podia ter falado isso. É Deus fazendo isso. Me pegou como escravo? Claro. Ela podia ter feito isso. Mas ela usou a boca dela para abençoar. Então, meu irmão, outra coisa que eu aprendi com essa história. Use a sua boca para abençoar. Use a sua boca para declarar vida e não morte. Usa a sua boca para ajudar o teu irmão. Não amaldiçoe. Por mais ruim que ele tenha te feito. Meu irmão, por mais ruim que ele tenha te feito, com certeza não foi pior do que a mulher ter sido tragada por escravo. Que não ia ter família,
que não ia ter descendência, que ia ser aquilo ali. Por mais mal que teu irmão, que alguém que não foi contigo, não foi pior do que te tornar um escravo. Então use a sua boca para abençoar. Use o poder que você tem nas mãos, os conceitos que você tem para abençoar. Quem não manda o seu irmão? E aí eu pulo para o profeta. E essa aqui, e hoje vamos puxando de orelha na igreja. O que acontece com o profeta quando ele ouve a história? O profeta, ele ouve, o rei não procura ele, mas ele ouve que Naamã estava vindo para ser curado. Aí o que o profeta fala? Quer dizer, manda o mensageiro falar: por que você está rasgando as suas vestes? Manda aqui na minha casa, porque ele sabe, para eles saberem que é profeta de Israel. Meu irmão, o profeta chamou a responsabilidade para si. E agora vamos para a orelha. Que responsabilidade você está chamando para si da tua igreja? O que você tem feito para essa igreja crescer? O que você tem feito para abençoar a sua igreja? Ou será que você está sendo egoísta de só chegar aqui, receber uma palavra e sair? O que você tem feito por essa igreja? O profeta chamou a responsabilidade para si e defendeu o país. Ele olhou, ele sabia a situação política de Israel. Ele sabia que Israel não tinha poder militar para enfrentar a Síria. O profeta olhou assim e falou assim: poxa, fica tranquilo, manda vir falar comigo. Ele chamou a responsabilidade para ele. Por quê? Ele sabia quem ele era. Ele sabia a quem ele servia. Quem você é? E que responsabilidade você está chamando para si, para tomar, para ajudar essa igreja? Entenda a necessidade da sua igreja. Veja os buracos da igreja. Queira se encaixar. Se você não se acha preparado, se prepare. Busque, ore, mas queira se encaixar. Não olhe o buraco e deixe ele ali. Corra atrás, meu irmão. Deus não te chamou para ficar sentado no banco. Deus te chamou com um propósito muito maior do que você imagina. Essa igreja precisa de você. E essa palavra pode ser usada para outros sentidos. Você está chamando a responsabilidade da sua família para você? Sua família está caindo, você está olhando e não está fazendo nada. Você está chamando a responsabilidade da sua família para você? Você tem um amigo que está afundando nos vícios dele, que está se destruindo. Você está chamando a responsabilidade dele para você? Quais as áreas da sua vida que você vê que tem alguém do seu lado caindo, morrendo, e você não faz nada? Meu irmão, chama a responsabilidade para você. Se você não se sente capaz, se você não se sente preparado, não tem problema. É isso que eu quero que vocês entendam. Às vezes eu ouço muito disso. Eu fazia 27 anos. Hoje eu não posso falar mais que eu sou novo. Antigamente eu sempre confirmava, eu sou novo. Hoje eu não posso falar mais isso. Mas eu estou cansado de andar dentro de igreja e ver gente falando: eu não estou preparado. Eu não estou preparado. Ainda não chegou meu tempo. Meu irmão, para com essa mentira de Satanás na sua cabeça. Porque ninguém está preparado. Eu não estou preparado. Eu estou na graça de Deus. Eu estou na graça de Deus.
E é por ela que eu estou caminhando. Eu não estou falando que você tem que chegar agora aqui e querer terminar esse microfone que eu vou pegar. Eu não estou falando isso. Eu estou falando, se dedique, comece. Veja as necessidades. O que é para colocar um envelope? Amém. O que é para comprar água? Amém. É para receber alguém? Amém. Comece, meu irmão, caminhando. Desculpa, mas você nasceu pelado sem saber falar. Olha onde você está agora. É caminhando, meu irmão. É todo dia. É todo dia. Entendeu? É todo dia. Todo dia, de fé em fé, de vitória em vitória, em luta, não tem problema. Eu estou caminhando, eu estou caminhando, eu estou caminhando. Chama a responsabilidade para si. Eu estou caminhando, eu estou caminhando. E a taça estava movendo, só viu o olho da Ana? Não deixa, meu irmão. Não deixa o que Deus te dá na sua mão você jogar fora. Ontem eu vi uma pregação, até te pedi para o pessoal da minha célula. E na pregação era um missionário chamado Ronaldo Lindório. Ele fala que Deus ele te dá um saco cheio de semente. Não morra sem você ter jogado todas as sementes que Deus te deu. Deus vai te dar um saco cheio de oportunidade de pregar o Evangelho, de ter uma família feliz, de ser bem sucedido, de ajudar a sua igreja. Não morra sem antes ter jogado todas as sementes que Deus te deu. E o versículo 13, para mim foi um dos mais impactantes. Eu falei, ele fala assim: então se chegaram a eles os seus oficiais, eles disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. E aqui está o mistério da graça de Deus. A maravilha do poder de Jesus. A salvação, meu irmão, é de graça. A salvação é de graça. Deus ele não barganha com você para ser abençoado. A única coisa que Deus quer para te abençoar é que você tenha fé nele. Que você confie nele, que você deposite a sua vida na mão dele. Naamã, diante. É engraçado que o profeta também é Naamã chega com todo aquele aparato. O que o profeta faz? Manda o menino. Igual lá no Rio, né? Quando eu era mais novo, eu sempre andei com gente mais velha que eu. E um desses meus amigos falava assim: manda o moleque, vai lá, Diego. Eu me dava uma raiva, eu me deixava indignado. Então foi isso que o profeta falou. O general da Síria chegou, o comandante da Síria chegou. Menino, fala com ele que é para ele mergulhar 7 vezes no Rio de Jordão. Acabou. O profeta é irmão, né? Aí o que aconteceu? O menino foi lá falar com o general, com o poderoso, e ele ficou indignado, ele ficou transtornado, ele não suportou aquela reação, porque ele achou que o profeta ia com toda aquela coisa, vamos abraçar, aquela importância, né? Você recebe alguém importante na sua casa, o que você faz? Você bota a melhor toalha na mesa, você limpa a casa inteira, você faz a melhor comida que você sabe fazer, a melhor sobremesa. É isso que você faz. O profeta não. Manda o menino. Ele falou desse jeito. Então foi.
E o camarada ficou indignado, a explosão de emoções bateu no coração dele, e ele começou a ficar revoltado com aquela situação. Ele começou a lembrar de onde ele veio, o lugar de onde ele veio era muito melhor do que Israel, que os rios de lá eram muito mais limpos do que o Jordão, que o Jordão era um rio marroso. Eu fui em Jordão, nada demais naquilo. Se não tivesse a história através do Rio Jordão, você nunca iria conhecer aquilo. Se você não soubesse que Jesus tinha sido batizado ali, o Jordão para você não seria nada, é só um laguinho, é só um riozinho. E ele sabia disso. Naamã sabia que o Jordão não era nada, era ruim, a água de lá era ruim. Ele ficou com aquele negócio na cabeça. Só que aí aconteceu uma coisa com ele, naquela explosão de emoções, ele ouviu quem se preocupava com ele. Ele ouviu os servos dele. As crianças estão lá, alguém pede para você baixar o vídeo, por favor. Ele pediu. A Gabi também foi lá, não tem nada demais no Rio Jordão. É só água, tripinha de água, assim, não tem nada. Só que ele ouviu quem se preocupava com ele. E o camarada chegou lá nos servos, ele falou assim: se ele te pedisse alguma coisa difícil, você não faria. Se ele te pedisse talvez para subir uma montanha sozinho, você não faria isso? Por que uma simples ato desse você não atenta para o pedido dele? E aí que eu acho a maravilha desse versículo, a graça de Deus, meu irmão. A única coisa que Deus te pede para você entregar a sua vida nele, confiar nele, colocar a sua confiança, a sua fé nele e acreditar que o mais ele fará. Quando ele se humilhou, ele abaixou as orelhinhas dele e falou assim: eu vou dar um voto de fé. Entrou na água, mergulhou 7 vezes, ele foi curado. Meu irmão, profeticamente eu te falo, obedeça ao Senhor. Se Ele te mandar 7 vezes mergulhar, mergulhe 7 vezes. Não abra a boca para contrariar a voz de Deus, que Ele vai te abençoar, que Ele vai salvar a sua família, que Ele vai te dar um destino. Confie em Deus. Coloque a sua caminhada, a sua fé em Deus, que Ele vai te abençoar. Profeticamente eu te falo isso. Profeticamente eu te falo isso. Tem um outro verso que eu quero falar aqui para a gente terminar, que está em Ezequiel 47, do versículo 1 ao 5. Ele fala assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Até aí, né? Hoje o Senhor Jesus te chama. Mergulha nesse rio. Mergulha nas águas vivas. Entregue teu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Hoje Ele bota um rio na sua frente. Meu irmão, não limite o poder de Deus. Hoje Ele coloca um rio na sua frente. Não queira que as águas cheguem apenas nos seus joelhos. Não queira que as águas cheguem apenas nos seus lombos. Não queira que
E o primeiro apelo que eu faço é para aqueles que nunca realmente decidiram nadar no Rio de Deus. Quero que todos vocês façam planos. Imagina aqui na sua frente agora. Para você, Deus ele te chama hoje, vem. Deus ele está lá no meio do rio, dizendo: vem, mergulha, mergulha. Se você nunca mergulhou no rio de Deus, se você nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, se você nunca realmente depositou a sua fé em Deus, se você nunca fez essa declaração pública, eu te convido agora, de todos estão com os olhos fechados, a você levantar a mão. Se você nunca realmente confiou em Deus, se você nunca realmente entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, hoje Ele te chama: vem, mergulha. Naamã era todo poderoso de dar sim. Mesmo assim ele se humilhou e mergulhou 7 vezes, com todos olhando para ele. Hoje Deus te chama: vem, mergulha no rio, entrega a tua vida para mim, confia em mim, e o mais eu vou fazer. E aquilo que você sempre almeja, eu vou tomar conta. Agora o segundo pedido: se você já começou a mergulhar no rio de Deus, mas no meio da sua caminhada você limitou, você deixou que as águas alcançassem os seus joelhos e dali você parou. Você deixou que as águas alcançassem apenas o seu calcanhar e ali você parou. Ou mesmo que as águas tivessem alcançado ainda o seu pescoço, mas se você parou aí e você quer falar assim: não, Diego, eu quero mergulhar nessas águas, eu quero me jogar acreditando que Deus está no controle da minha vida. Se você é essa pessoa, eu peço que você possa vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero te falar que você não está sozinho. Na nossa caminhada cristã, nós somos toda hora confrontados a parar, confrontados a regredir. Não tem um aqui que não passou por isso, não tem um aqui que não tenha vivido isso. Então, se hoje você acha que você limitou Deus de alguma maneira, porque alguma coisa aconteceu na sua vida, você acabou perdendo a fé, ou porque você teve uma decepção na igreja, e você limitou a sua fé, você limitou o seu lançar, o seu mergulhar no Deus. Se você hoje que você quer voltar, isso aqui não é um convite para você reaceitar Jesus Cristo. Eu acredito, eu sei que você já aceitou Jesus, eu sei que Ele é Senhor da sua vida. Isso aqui é só um pedido para você que quer realmente mergulhar e deixar que a corrente do Senhor te leve para onde Ele quer. Se você é essa pessoa, eu vou pedir que você venha. Não precisa ter vergonha. Naamã se despojou de toda a vergonha que ele tinha para ser curado. Às vezes Deus só quer uma atitude sua para fazer um milagre na sua vida. Pai, toca no coração de uma irmã.
o Espírito Santo de Deus. Da igreja, igreja, Senhor, eu peço que você possa tocar o coração aqui nessa palavra. Que o Senhor possa promover aí, Jesus, a sempre mergulhar no teu rio, sempre confiar em Ti, Pai. Senhor, que o Senhor possa mover a vida deles de uma forma sobrenatural. Assim como foi com a vida de Naamã, que resolveu largar todo o seu orgulho, toda a sua posição, e se pôs diante do rio e mergulhou 7 vezes. Que os meus irmãos possam ter esse mesmo sentimento. Que eles possam mergulhar quantas vezes o Senhor mandar eles mergulhar. Que eles possam andar, Jesus, até as águas passarem na cabeça deles e que eles comecem a nadar simplesmente confiando no Senhor, Pai. Porque esse é o segredo, Pai. Esse é o segredo. Esse é o segredo que o Senhor tem para nos dar, Jesus. É confiarmos no Senhor. Acreditarmos. Quando a gente deposita a nossa fé no Senhor, o Senhor é poderoso para nos abençoar, para nos dar o fim de esperança. Eu soubesse que você sabe dessa música, ela levanta e canta. Eu quero que você sinta a liberdade de forma. Se você quiser levantar para cantar a música, então, levanta. Sabe a música agora? Faz da nossa oração. Quero beber do rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte
Ajuda-nos na firmeza da nossa fé. Que nós possamos, Jesus, passar a semana exercitando a nossa confiança, a nossa fé no Senhor. Que nós possamos cada dia mais nos amadurecer na Sua presença. E cada dia mais, Jesus, possamos crescer no Seu amor. Cada dia mais possamos mergulhar, Jesus, e deixar que o Senhor nos leve para onde o Senhor quiser. Eu louvo o Seu nome, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nessa manhã. Louvo o Seu nome pelas mãos dessa igreja. Que o Senhor possa as abençoar, Pai, com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor possa capacitá-la, Jesus, a ensinar seus filhos a confiar no Senhor. Assim como seus filhos confiam nela, que elas possam passar e assim elas vão ter uma família abençoada. Eu louvo o Seu nome, Pai, pelo Seu vida. Eu louvo o Seu nome por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e pelas grandes coisas que o Senhor ainda vai fazer. Abençoa essa igreja. Abençoa essa igreja. Peço que o Senhor possa nos levar em paz para as casas de Deus, guardando, livrando eles de todo mal e fazendo com que essa palavra possa arder no coração de cada um. Espírito Santo, que possamos melhorar nossa fé, possamos praticar nossa fé, exercitar nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, irmão. Deus te guarde, te capacite a cada dia para confiar, a depositar a sua fé cada vez mais. Amém?